E diversas associações repudiaram a iniciativa do senador Renan Calheiros e defenderam a liberdade de imprensa. Em nota oficial, a ABERT, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, informa que repudia com veemência o requerimento apresentado por integrantes da CPI da Covid-19. Para a ABERT, tal iniciativa não aponta qualquer dado ou informação concreta que justifique a adoção de medida extrema contra a Jovem Pan. Nota de repúdio também publicada pela Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. A Abratel afirma que não consegue identificar qualquer informação que respaldasse ou legitimasse tal medida e que não medirá esforços para que a liberdade de imprensa seja mantida. A AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, declara que se solidariza com a Rádio Jovem Pan. Em nota, afirma que qualquer tentativa de intimidação ao trabalho da imprensa é uma afronta à liberdade de expressão, direito garantido pela Constituição brasileira. A Associação Mineira de Rádio e Televisão também se pronunciou. Diz que repudia com veemência o requerimento e que entende tal atitude como atentado à liberdade de expressão. A entidade destaca que os trabalhos da CPI devem ser direcionados às investigações do governo federal e não à intimidação de uma emissora que está no ar há quase 80 anos. Também se manifestaram a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e o Sindicato das Emissoras do Paraná. As entidades dizem que o requerimento é uma afronta e que o bom senso deve garantir que o direito de levar informação de qualidade e veracidade para a sociedade seja mantido. Em nota, a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão diz que, abre aspas, se solidariza com a Jovem Pan, que em seus quase 80 anos de história se tornou e continua sendo uma referência ao público brasileiro com seu jornalismo independente e de qualidade, cumprindo o seu dever de informar fatos que sejam importantes e de interesse público. Tal iniciativa da quebra de sigilo bancário, partindo dos senadores da CPI da pandemia, não tem embasamentos concretos que possam ser justificados de forma alguma. Fecha aspas. Bom, nós vamos seguir nesse tema, seguir repercutindo esse pedido apresentado pelo senador Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid. Queremos a sua participação também. O que você acha desse pedido apresentado? Grave um vídeo, nos envie aqui pelo WhatsApp. Nosso número fica sempre aberto para você, é o 11 931 17 0620. Grave seu vídeo, mande para cá, daqui a pouquinho a gente roda aqui algumas das mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. E ainda tratando da repercussão desse pedido de Renan Calheiros, o avanço contra a liberdade de imprensa por parte da CPI da Covid também mobilizou as redes sociais. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou o seguinte: é um erro mirar veículos de imprensa como a Jovem Pan, que desempenham um papel essencial para o país. Precisamos de diversidade de ideologias e posições políticas, sem cerceamento, para garantir a liberdade de expressão e uma sociedade democrática. A procuradora aposentada, presidente da CCJ da Câmara e deputada federal Bia Kicis, declarou: requerimento do senador Renan Calheiros para a quebra de sigilo bancário da Rádio Pan-Americana por ser grande disseminadora de fake news. A que ponto chegamos? A liberdade de imprensa sendo violada, assim como a imunidade parlamentar de deputados e liberdade de expressão do povo. Como presidente da CCJ, repudio veementemente essas iniciativas violadoras da democracia e da ordem constitucional. Não se regozijem com a injustiça feita a um desafeto. Um dia poderá ser com você. O assessor da presidência, Felipe G. Martins, afirmou: Renan Calheiros está intimidando jornalistas que ousam criticá-lo. Só faz isso hoje, pois sabe que contra o presidente da República e seus apoiadores, os democratas de ocasião da velha imprensa aceitam tudo: inquéritos inconstitucionais, prisões ilegais, censura, tortura e todo tipo de abuso de poder. A deputada estadual Janaína Pascoal questionou: por quê? Porque é uma das únicas emissoras que emprega jornalistas com visões de mundo mais parecidas com o governo? A visão dominante não se contenta em ser dominante, precisa ser única? O empresário Otávio Facuri declarou:
Nada mais antidemocrático do que esse ataque frontal à liberdade de imprensa via requerimentos de quebra de sigilo bancário e fiscal de veículos não alinhados com a narrativa falaciosa e sofismática propagada por Renan e o resto da trupe de golpistas corruptos da CPI. O senador Jorginho Melo, membro da CPI, afirmou: uma afronta à liberdade de expressão, a tentativa de quebra de sigilo do Grupo Jovem Pan pela CPI da Covid. Além disso, outros veículos também criticaram o fato. O site O Antagonista afirmou: o pedido de quebra de sigilo da Jovem Pan é um espanto. A mixórdia de Renan Calheiros e Humberto Costa é mal redigida e, pior, espantosamente desprovida de qualquer justificativa plausível. Ana Paula Henkel. Mais que não concordem com as nossas opiniões editoriais, continuam defendendo exatamente a liberdade de imprensa, que é importantíssima. Em qualquer democracia, ela é importantíssima, né? Isso que Renan Calheiros está tentando fazer, não apenas com a Jovem Pan, mas também com a Brasil Paralelo, é o que acontece em ditaduras, né? Então, já estavam falando aí tanto, né, que esse governo, nós viríamos à ditadura com esse governo, e realmente nós estamos presenciando a ditadura não na gestão do governo Jair Bolsonaro, mas durante os anos aí da presidência do Jair Bolsonaro, mas por parte da Corte mais alta, que prende inconstitucionalmente parlamentares que têm aí a prerrogativa não apenas de foro privilegiado, mas também apenas seus pares ali julgarem o que devia ser feito ou não, né, as ações diante daquele vídeo do deputado Daniel Silveira, e não foi isso que aconteceu, os inquéritos ilegais, e agora a parte aí dessa CPI, o tal G7, que agora dizem que é G6, nessa toada aí de exatamente suprimir, cercear a liberdade de imprensa. Não custa lembrar que o próprio jornalista Sabino, ele também teve a revista Cruzoé, que foi censurada quando colocou na capa o Dias Toffoli com aquela matéria, né, o amigo do meu pai, imediatamente numa canetada ali, assinando a favor da censura. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes fizeram coro para que a capa fosse suspensa. E hoje, por mais que a Cruzoé, que eu já tive muito orgulho de escrever para a revista também, hoje, por mais que tenha uma linha editorial muito diferente do que eu penso, é muito bom ver que os jornalistas da revista, aí, o Sabino, eles estão cientes do que acontece, do perigo que é essa mão pesada da censura por parte de parlamentares, porque eles já sofreram isso também. E a liberdade de expressão, mais uma vez, a gente tem que, não apenas a liberdade de expressão, viu, Vitor, mas a liberdade dentro dessa pandemia, dentro dessa CPI do circo, a palavra liberdade, ela tem sido amarrada e algemada, a liberdade de escolher se quer vacinar ou não, se quer usar o tratamento precoce, a liberdade e autonomia dos médicos, liberdade de expressão, liberdade de questionar, liberdade de ir e vir, né, esses lockdowns eternos que vivemos em alguns lugares aí do Brasil. Essa palavra liberdade, ela está sendo colocada em xeque durante essa pandemia em várias vertentes, em várias esferas. É preciso que atentemos muito, porque quanto mais poder ao Estado, mais a gente vai presenciar aí essa liberdade sendo suprimida a quase nada. E principalmente, agora também, principalmente, a gente pode acompanhar que daqui até a eleição do ano que vem, muitos perfis nas redes sociais vão ser censurados, muitos perfis vão cair, simplesmente com essa pecha aí, essa tag, essa etiqueta de fake news. Mas fake news do quê? Quem é que disse o quê? Né? E eu quero puxar uma coisa que o Augusto disse no primeiro comentário dele, que é o seguinte, que eles digam quem, né, que eles quebrem o sigilo bancário, então, dos jornalistas que eles acham que espalhou, que disseminou fake news, e que chamem esses jornalistas. Aqui da Jovem Pan, porque tenho certeza que se dentro desse contexto aí genérico, desse requerimento, dessa decisão, tenho certeza que se for um de nós 4, um de nós 5 aqui,
nós teremos um imenso prazer de sentar ali naquela sessão da CPI e dizer o que aqueles senhores precisam ouvir. Augusto. Bom, desses momentos o PT escancara a alma escura, né? Humberto Costa quis se associar ao Renan Calheiros, que era tido como ladrão pelo PT, né? Nos discursos do PT, quando o partido ainda fingia que lutava contra a corrupção. Estão juntos na lista de propina, Departamento de Propinas da Odebrecht, estão juntos na CPI, estão juntos na tentativa de cerceamento da liberdade de imprensa, que não será bem sucedida. A mera insinuação de que a Jovem Pan recebeu dinheiro, é disso que se trata, do governo, para que seus jornalistas e seus profissionais espalhassem fake news ou trabalhassem no tal gabinete do ódio, que eles não localizam, né, nem revelam quais são seus integrantes. A mera insinuação já é crime de difamação, já configura crime de difamação. O Renan Calheiros vai engordar a capivara dele com mais um processo, porque é o que deve fazer a Jovem Pan. Está insinuando que recebeu? Prove. Está aí. Os balanços foram republicados. Vão ao site. Os que têm dúvidas, consultem o site do governo, que está ele indicado no site da Jovem Pan, para saber o que o governo deu para a Jovem Pan. Qual foi a quantia destinada pelo atual governo à Jovem Pan? Pois eu adianto que o Lula gastou mais com publicidade com a Jovem Pan do que o governo atual. É isso. É isso que eles vão encontrar. Então, o Renan Calheiros fez uma insinuação que merece agora uma interpelação judicial. Quem é? O que aconteceu? O que a Jovem Pan fez? Porque isso é caso de polícia. E eles estão usando dados sigilosos, como lembrou o Guilherme, para perseguir pessoas. Agora, a doutora Mayra está recebendo recados de jornalistas, de jornais que já foram importantes, que num tom grosseiro dizem, na quebra do seu sigilo, permitiu saber que você telefonou 200 vezes aí para um colega de ministério, colega de trabalho. E ela quer se manifestar sobre isso. Então, eles estão entregando dados sigilosos que não configuram crime nenhum para que haja perseguição. Se o Renan tem a esperança de que isso possa acontecer conosco, olha, espere sentado ou tire o cavalinho da chuva, porque nós vamos continuar no mesmo tom e com a mesma altivez de quem acredita no que pensa, ao contrário de quem se vende a todos os governos como ele. Fiuza. Volto a dizer, é interessante a gente apresentar aí manifestação de jornalistas, de veículos de comunicação, mas são poucas, né? Deveriam ser mais, na minha opinião. E por que não são mais? Exatamente por conta desse tom que o Augusto acaba de citar aí, desse tom persecutório que a imprensa resolveu adotar. E olha, vou ressalvar pela enésima vez, isso não é ideologia. Isso não é polarização nenhuma, isso é uma malandragem. Você cria uma cartilhazinha do bem e você sai fuzilando quem você diz que é do mal. Então, o que acontece? A decadente grande imprensa, que está silenciosa sobre o atentado à liberdade de expressão da Jovem Pan, vários estão silenciosos, pelo menos, né? As associações se manifestaram, mas a gente precisaria de uma... Né, se o país, se os grandes jornalistas, influenciadores, os grandes veículos prezam pela liberdade de expressão, vendo uma alegação fútil como essa que veio da CPI, isso deveria ser uma grita.
né? E essa grita não está acontecendo como deveria estar acontecendo. E por que não está? Porque boa parte dessa grande imprensa decadente, e eu sempre me recusei a criticar a imprensa, generalizar, porque a imprensa é o oxigênio da liberdade, ou costumava ser. E eu tenho esperança nestas empresas que estão aí, nesses veículos, nesses mesmos. Eu torço por eles, eu torço que eles saiam dessa jogada mercadológica que eles caíram, dessas cartilhas que eu estou citando. Desistiram do jornalismo, pelo menos em parte, e estão fazendo cartilha de perseguição, fingindo que é politicamente correto e tal. Então, o que faz aí uma parte dessa outrora grande imprensa? Ela escalou essa excrescência chamada agência de checagem, que não é só no Brasil, não, que existe. É uma milícia, né? É uma milícia, é uma prepotência ambulante, uma instituição que se auto-investe a autoridade de árbitro da verdade. O que é verdadeiro, o que é falso? Vocês não acham isso uma coisa meio fascista, não? Eu acho completamente fascista, totalitária. Então, elas se auto-intitulam árbitros da verdade, pegam uma cartilha, prestem bem atenção, isto é uma cartilha tosca, pueril, isso não é uma doutrina. Elas pegam essa cartilha e passam a perseguir, passam a eleger inimigos para estigmatizar. Então, nós tivemos recentemente um caso emblemático, que foi a primeira vitória na justiça contra esta ação miliciana dessas agências de checagem, que foi uma vitória obtida pela revista Oeste. Um nascente veículo de comunicação que tem pouco mais de 1 ano e vai muito bem, e que uma dessas agências tentou constranger e estigmatizar, e isso para um veículo de comunicação é letal. Você ganhar um carimbo de falsidade. Ora, você trabalha com informação, com comunicação, você vai ficar com um carimbo de mentira, já era. Tentaram fazer isso com que ponto, senhoras e senhores? Com o ponto do chamado tratamento precoce, que é contra a Covid, todos sabem do que estou falando, que é uma experiência clínica em curso, não conclusiva cientificamente, mas não desacreditada, não refutada também cientificamente, ou seja, uma experiência legítima que a revista Oeste foi fazer uma matéria, foi cobrir, foi mostrar o que se passava. E vem essa agência dizer que a revista estava desinformando, que é a palavrinha da moda. É isso aí, você acha que vai ganhar o Flamengo ou o Corinthians? Você acha que vai ganhar o Flamengo? Está desinformando. Tudo é isso agora, já notaram? Isso é uma propensão fascista. Isso não tem nada a ver com busca da verdade, não. Não é assim que se busca a verdade, nem a ciência. Então, essa vitória da revista Oeste é muito pedagógica, porque ela ela desmascara essas agências. E essas agências estão, né, em consonância, muitas vezes estão como um anexo da grande imprensa decadente, que está querendo falar sozinha. E falar o que sozinha? Falar de uma cartilha, como eu acabei de falar. Né? Um aspecto de tratamento médico controverso, foi politizado, o que é uma violência contra as pessoas que estão lutando pela vida, foi politizado para ser demonizado de forma irresponsável, e quem está demonizando isso sem ter pacificada a refutação desse tratamento vai pagar por isso. E desta maneira, então, tentando caricaturar pessoas, médicos, jornalistas, veículos de comunicação como associados ao mal. É simples assim. Eu só queria, Vitor, para concluir, imaginar aqui junto com vocês o que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que é o padrinho, digamos, dessa CPI, que mandou que ela fosse instaurada, o ministro Barroso, ele é muito bem relacionado na grande imprensa, muito bem relacionado, ele conhece muita gente. E ele sempre apareceu
como um cavaleiro da liberdade de expressão, junto talvez ali na corte com a ministra Carmen Lúcia. Então, o Barroso sempre apareceu como esse personagem, como um guardião progressista da liberdade de expressão. Eu fico tentando aqui imaginar junto com vocês o que o ministro Barroso, que é aquele que mandou instalar essa CPI, acha deste pedido assinado pela CPI pelo Renan Calheiros. Né? O ministro Barroso desistiu de ser um guardião da liberdade de expressão? O ministro Barroso acha que está valendo esse tipo de perseguição obscura contra veículos de comunicação? O ministro Barroso poderia vir a público para dizer que a Jovem Pan é um veículo inidôneo, que a Jovem Pan é um veículo que não tem altivez para cumprir a sua finalidade de comunicar? Eu queria saber, porque nessas horas realmente gritante é o silêncio de muitos daqueles que têm se apresentado como defensores da liberdade.